Kobe 1993, runway 06, cleared for takeoff. Olá a todos, bem-vindos à segunda parte do terceiro episódio do Pode Voar, e hoje continuamos a conversa com o comandante José Correia Guedes e vamos em busca de saber mais sobre a sua vida e histórias aos comandos de aviões da TAP. Sente que houve muita fricção nesta aceitação da emancipação da mulher, mesmo como posição de piloto, ou sente que foi aceita assim naturalmente por outros pilotos? Acho que não percebi a pergunta. Sente que houve assim alguma fricção em aceitar a emancipação da mulher e a entrada da mulher na pilotagem, ou acha que foi? A princípio houve um bocado de resistência. Como eu disse há pouco, o cockpit era um lugar macho, né? E era um lugar macho por excelência. Portanto, eu penso que as mulheres não deverão ter tido a mesma resistência a entrar para a faculdade de medicina ou de engenharia ou assim. Aliás, eu já conheço mulheres, a minha mulher é licenciada em física há muitos anos, portanto nas universidades já entravam, já não havia essa resistência. Havia em determinados setores, havia nos aviões, havia no futebol, portanto, também é um fenómeno um bocado recente as mulheres a jogarem futebol, porque se achava que era um jogo de homens. E outra coisa que é inevitável, eu tenho 2 filhas e 2 netas, portanto eu sou feminista por natureza. Há 2 ou 3 semanas, fui convidado para fazer uma conferência no Hospital de São João, no Porto, para os médicos internos. E olhando para a plateia, eram 160, 70% a 80% eram mulheres. A esmagadora maioria são mulheres. Eu não sei como é que é na vossa faculdade, mas em medicina a esmagadora maioria são mulheres. Eu penso que é a norma nas universidades, em todo lado. Portanto, as mulheres estão no poder e os homens estão a dormir. Estamos a falar quanto à nossa espécie, o Rodrigo e eu. Os homens estão a dormir e quando acordarem já será tarde, porque as mulheres tomaram conta do mundo. Eu fico muito contente. Sou pai de 2 filhas, avô de 2 netas, eu quero que as mulheres triunfem. Mas até nesse aspecto houve uma mudança. Eu aí tive a sorte de apanhar a mudança. Como eu vos disse, antes destas aventuras todas, eu fui músico, eu tocava em bandas de rock and roll. E então, no final dos anos 60, quando isso aconteceu, quando apareceram os Beatles e os Rolling Stones e assim, apareceu também o movimento hippie nos Estados Unidos, na Califórnia. Assim. O movimento hippie é basicamente a libertação da mulher, em todos os aspectos, principalmente do ponto de vista sexual. No aspecto sexual é liberdade total, ama quem tu quiseres, faz o que tu quiseres. Portanto, a queda dos tabus, há uma enorme revolução nesse aspecto, né? E que foi uma revolução social muito grande, demorou alguns anos a chegar a Portugal. Portanto, Portugal era um país católico, muito religioso, em que tudo era proibido, e principalmente as meninas tinham uma vida infernal. As mulheres esperava-se que fossem mães, que cozinhassem e pouco mais. Portanto, esse mundo também acabou. Essa transformação é também uma transformação enorme, só que essa é uma transformação a nível global. Transformou o movimento hippie, transformou toda a sociedade, todo o mundo, e praticamente foi o tiro de partida para a igualdade mulher-homem, que até aí não existia. Vocês sabem tão bem como eu que só há 100 anos é que as mulheres votam, têm direito de voto. Portanto, havia muita coisa aconteceu neste último século. E muita coisa aconteceu principalmente nos últimos 50 anos. Grandes transformações a todos os níveis sociais, níveis industriais, de toda a forma. Portanto, e que a transformação continue. Eu sei que ainda não está completa, as mulheres ainda não estão exatamente no mesmo patamar que estão os homens, por muito que nós tentamos acreditar que sim, mas agora que elas estão a tomar conta do mundo, isso é inevitável. Agora, pegando que tenha tratado aqui o assunto da América e dos hippies e movimentos contra a cultura, como é que foi sair de um país, principalmente na altura em que estava, tão pequenino como Portugal, tão fechado como Portugal, e entrar de choque para um país como a América, numa altura em que estavam a nascer movimentos de contracultura, a aparecer hippies, a aparecer revoluções culturais para todo lado, movimentos proculturais, tudo? Um choque muito grande, um choque cultural. Nós vínhamos de um país, eu vinha de um país primitivo, rural, pobre, muito pobre. Qualquer coisa para nós. A primeira viagem que eu fiz foi para Nova Iorque, portanto vocês podem ter a ideia do choque, ainda como comissário de bordo. A primeira vez que eu fiz uma viagem com a TAP foi para Nova Iorque. Plantaram comigo em Manhattan,
Eu cheguei lá, eu não queria acreditar, eu só conhecia aquilo dos filmes. Portanto, era uma sociedade e uma forma de estar completamente nova. Claro que nós temos capacidade de aprender e de nos adaptarmos, mas o choque cultural é imenso, até nas próprias relações entre pessoas, porque nós fomos educados cheios de complexos, de medos, desconfiávamos das pessoas que se abriam francamente connosco, íamos para os restaurantes, para os bares e assim, e achávamos que aquilo que nos iam roubar, que nos iam assaltar. Portanto, tínhamos dificuldade de adaptação, tudo coisas que têm a ver com a falta de liberdade e também com a falta de educação. E os Estados Unidos eram na altura a sociedade mais avançada do planeta, hoje penso que já não são, mas nos anos 60 e 70, porque era lá que tudo acontecia, essas grandes transformações. E depois até na música, a música era mais Inglaterra, mas nas artes e assim. Então Nova Iorque era e continua a ser o centro do mundo, é lá que as coisas acontecem. E portanto eu não nego, foi um choque cultural enorme. Agora é evidente que ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, o tempo que for necessário, a gente vai se adaptando e vai entrando no novo mundo. E o problema é que depois o resto do país não acompanhava com a mesma velocidade, e havia alturas em que nos achavam a nós, tripulantes da TAP, uma espécie de uns estrangeirados, uns vaidosos, mas isso também tinha razões que eu vos vou contar. Em Lisboa havia meia dúzia de discotecas, não havia mais. E cada discoteca que se prezasse tinha que ter um tripulante da TAP, normalmente eram comissários que faziam isso, que lhes trouxesse discos de Nova Iorque. O que é que acontecia? Havia um grupo qualquer americano que lançava um álbum, sei lá, os Beach Boys ou assim, que estavam em voga na altura, Bob Dylan, e só chegava a Portugal 1 ano depois. Se chegasse, muitas vezes nem chegava porque a censura impedia. Se tivesse lá alguma frase revolucionária, qualquer coisa que eles suspeitassem. Portanto, eram esses comissários, eram esses colegas que forneciam as discotecas. O que é que eu quero dizer com isto? Os tripulantes da TAP eram os poucos portugueses que tinham acesso a esse mundo, Nova Iorque, Rio de Janeiro, Los Angeles, os lugares onde a gente voava. Portanto, tinham um estatuto de privilégio. Pronto, e às vezes isso despertava algumas invejas, alguns maus entendidos, porque realmente nós tínhamos a noção que já estávamos num patamar bastante superior ao que o resto da sociedade portuguesa vivia na altura. Já havia diferença. Claro que isso a nós nos dava muito gozo, mas às vezes, em alguns setores da sociedade, as pessoas olhavam para nós com alguma desconfiança. Mas esse país desapareceu rapidamente, e hoje, até graças aos computadores, à internet e assim, hoje um jovem qualquer em Bragança tem os mesmos gostos de um jovem de Nova Iorque. Portanto, isso é inevitável, é inegável. Na altura não, na altura havia, até mesmo em Portugal havia grandes assimetrias. Uma coisa era viver em Lisboa, eu sou do Norte, eu cresci em Vila de Conde, e eu de vez em quando vinha a Lisboa e ficava fascinado com as escadas rolantes, com coisas extraordinárias que a gente via aqui, e a maior parte dos acontecimentos importantes aconteciam em Lisboa, no resto do país não acontecia nada. Hoje em dia já não há, se acabou completamente. Qualquer vila remota, cidade, tem uma sala de concertos, tem lugares giríssimos, principalmente os lugares com universitários. Eu estive há pouco tempo em Bragança, eu já quando estive na Covilhã, há 2 ou 3 anos, na UBI, também já me tinha apercebido disso. A Covilhã era uma aldeia, ninguém ia à Covilhã. E a Covilhã hoje tem vida própria, tem bares, tem discotecas, tem restaurantes, E o mesmo aconteceu em Bragança. Eu estive há pouco tempo em Bragança, também uma coisa que eu gosto muito de fazer, que são ralis de automóveis antigos. Eu tenho um automóvel antigo e que nos levou até a Espanha, ainda passamos ficamos uma noite em Bragança. E em Bragança há um restaurante Michelin, que é uma coisa que era com 2 estrelas, que é uma coisa que era impensável, que nem em Lisboa, quanto mais em Bragança. E falando com um professor lá da universidade, ele dizia-me, Bragança tem 10 mil universitários. Quer dizer, isso transforma radicalmente
uma cidade inteira, né? Não só do ponto de vista económico, mas também da vida que trazem. Assim. Portanto, a criação das universidades ou dos polos universitários, no caso de Bragança, acho que é um polo universitário, as universidades vieram transformar radicalmente algumas cidades, como é o caso da vossa, Covilhã e todas as outras, né? Porque antigamente só havia 3 universidades, era Lisboa, Porto e Coimbra, não havia mais nada, porque o país estava limitado a isso. Portanto, a vossa geração deu um contributo gigantesco para essa mudança que se operou em Portugal e que vai continuar a operar. Sim. E já agora, e como tocou, voltando um bocadinho atrás na conversa, tocou no ponto e acho que vai confirmar esta situação, que é, pelo menos na altura em que começou na TAP, tanto enquanto comissário de bordo como piloto, trabalhar na TAP era quase que pertencer a uma elite, não era? Não era quase, era pertencer. Era mesmo. Era pertencer ao mesmo. Portanto, é quase como se estivesse numa classe um bocadinho acima da sociedade portuguesa. Não era só a TAP. A TAP era, claro que era uma elite, porque nos permitia esse tipo de contactos que a esmagadora maioria dos portugueses não tinha. Não, era Nova Iorque, Joanesburgo, ao Rio de Janeiro, Los Angeles, sei lá. Portanto, a esmagadora maioria dos portugueses, mesmo a classe média alta, não podia sonhar com isso. Portanto, eram coisas... Na altura, quem viajava essencialmente eram imigrantes, ou então... talvez de negócios, poucos, mas mais de gente do Estado, embaixadores, sei lá, diplomatas e assim. Esses eram o nosso passageiro tipo, mas essencialmente imigrantes. Pessoas que estavam no Canadá, nos Estados Unidos e assim. E, portanto, o tripulante da TAP, bem, na altura também é preciso dizer, principalmente a nível de comissários e assistentes, as assistentes de bordo eram recrutadas no extrato médio-alto da sociedade portuguesa. Eram meninas de família, com nomes... O que às vezes até criava algumas situações um bocado caricatas, porque tínhamos a filha do senhor embaixador ou do senhor marquês a servir cafés ao imigrante pedreiro e nem sempre as coisas corriam bem. Portanto, era considerada uma profissão de luxo e de moda. Acrescentando a isso, outro fator que era muito relevante, e quanto a mim era o mais relevante, que era a própria profissão. Nos anos 70, o piloto era uma espécie de semideus, era um indivíduo que fazia uma coisa extraordinária e isso notava-se, sei lá, às vezes, pessoas que convidavam para jantar e que ficavam fascinadas ou por qualquer razão no meio social, perguntavam o que é que você faz? Eu dizia, sou piloto da TAP, as pessoas ficavam, uau, portanto havia esse fator. Isso é compreensível, porque na altura era ainda uma profissão relativamente nova, e que em Portugal envolvia muito pouca gente. Quando eu entrei na TAP em 1970, a TAP tinha 16 aviões. Era uma brincadeira, hoje tem 100 e tal. Agora teve que, não sei se chegou aos 100, teve 120, teve que reduzir um bocado a frota. Mas, portanto, era uma coisa muito pequena. Havia, sei lá, 200 pilotos no país. Era um bem escasso e como era uma profissão um bocado romântica na altura, em volta de uma auréola de perigo, de romantismo, de viagem, de aventura, portanto que era uma coisa que estava muito associada à profissão, era olhada com muita admiração. Claro que eu tinha a maior vaidade nisso. Hoje penso que já não é assim, porque como tudo na vida as coisas vão se banalizando, normalizando. No entanto, eu ainda fico admirado como eu disse há pouco, sou procurado por muita gente que quer ser piloto, que me pedem conselhos. O fascínio que ainda hoje desperta na vossa geração e na geração a seguir. Ainda há muita gente que quer seguir este caminho. Eu bem lhes digo, olha, que a aviação 2 não é a mesma que eu vivi, nem é aquela que está nos meus livros, nem assim, mas continua a ser um mundo muito, muito interessante. Pelo menos enquanto os engenheiros não vos derem cabo do emprego, vai ser... É uma vida interessante. Sim. Já agora gostava também de lhe perguntar, e já referiu ao longo da conversa alguns dos aviões que teve a oportunidade de voar ao longo da sua carreira, mas gostava de saber ao certo que aviões voou, se tem alguma preferência. Sei que voou bastante tempo no 340, se isso influencia de alguma forma a sua preferência, ou cada avião é um avião e é uma experiência diferente. Como vos disse, o avião que eu gostei mais de voar, já disse isto, é uma pergunta que me fazem com alguma frequência, foi o Boeing 737-200 principalmente,
que era o tal avião que correspondia àquilo que eu vos disse há pouco, que se voava com os pés, com as mãos, com o rabo, com a cabeça. Portanto, havia uma componente humana muito grande nesse tipo de avião. Depois era um avião pequeno, com muita força, com muito motor, muito fácil de pilotar. Era um avião que nós usávamos muito para o Funchal e que era até divertido pilotar aquele avião no Funchal, porque era fácil, podíamos enfrentar as situações mais difíceis com alguma facilidade. Os Airbus, eu ainda voei 320 um ano, e depois é que fui para o 340. É tecnologia, é um monumento à tecnologia, é fantástico. Do ponto de vista tecnológico, são aviões fantásticos. Pronto, já não dão o mesmo prazer do ponto de vista de pilotagem propriamente dita. Agora, para quem gosta de tecnologia, e eu gosto de tecnologia, então, acho que todos nós, pilotos, gostamos de tecnologia. Do ponto de vista tecnológico, é uma coisa extraordinária. Não vou dizer que é o avião perfeito, mas é. Eu andei lá há quase 10 anos, eu não me lembro de ter tido uma avaria minimamente séria. Era quase, nunca avariou. Não me lembro de ter um único problema. Nunca aconteceu. Pequenas avarias, sim, pequenas luzinhas aqui, pequenas coisas acolá. De resto, um avião perfeitamente extraordinário. Sim, sim. Ainda pegando também nesse tópico, gostava de lhe perguntar qual foi, pronto, provavelmente não é Airbus, não é? Mas qual foi o momento mais difícil ou mais exigente que viveu ao longo da sua carreira, se tem isso presente? Em que aspecto? Portanto, técnico? Sim, técnico. Estava no cockpit e pensou, opa, as coisas hoje podem não correr tão bem como o habitual, ou isso nunca aconteceu? Não, obviamente aconteceu, né? Dezenas de vezes. É para isso que nós lá estamos, né? Para resolver os problemas que surgem. Obviamente eu não falo nisso nos livros que escrevo, porque eu escrevo para pessoas. Eu sei que a maior parte das pessoas que leem os livros são pessoas que ainda têm medo de voar, portanto eu não vou contar a história. Não há piloto nenhum que não tenha tido uma emergência, um problema qualquer. E para isso é que são treinados, não é? Exatamente. É para isso que nós somos treinados e é para isso que nós somos pagos. É para lidar com esse tipo de problemas. Claro que todos nós já passamos por situações que os passageiros lá atrás nem sonham, nem se apercebem. Agora, os momentos mais marcantes da minha carreira, sem dúvida, o sequestro. O dia que me apareceu tipo um jovem que me apontou uma pistola à cabeça, ninguém está a contar com um número desses, né? Muito embora a coisa mais tarde se tenha resolvido a bem, e de tal forma a bem que hoje somos amigos, enfim, não nos visitamos todos os dias, mas acompanhamos a vida um do outro. E pela invulgaridade do acontecimento, portanto é uma coisa que ninguém está à espera, não há treinos, não há simulador para isto, é uma situação que a gente tem que resolver. Parece um tipo com uma pistola e aponta à cabeça e agora tens um problema para resolver. Mas aí já estamos mais nos domínios do bom senso e da gestão de conflitos, da calma necessária para enfrentar uma situação deste tipo. Eu não vou especificar, tive algumas situações obviamente difíceis, mas aprendi uma coisa curiosa, é que nos momentos mais difíceis e aqueles que me ocorreram, eu tive sempre a sensação que o meu coração não aumentou uma batida. Sempre, ou seja, a calma manteve-se sempre. Eu já vos vou contar até uma pequena história. Aliás, é melhor eu contar esta pequena história. Olha, vocês digam-me quando quiserem que eu me calo, digam-me, senão eu fico aqui o dia todo a falar. Eu tive um problema no curso, na América. Eu acho que posso contar, até porque está contado em livro e assim. Uma das primeiras vezes que voei sozinho, nós começamos a voar com o instrutor e depois ao fim de umas quantas horas, 10, 12, 14 horas, somos largados e passamos a voar sozinhos. Em aviões pequenos, monomotores. E logo no princípio, à descolagem, o motor do avião que eu tinha, que era o único motor, parou. E eu de repente vejo-me com 15 ou 16 horas de voo a voar um planador. O que é que eu faço? Bom, milagrosamente consegui trazer o avião para o solo. É uma situação potencialmente catastrófica, porque como o avião não tem um motor que o puxe para a frente, que o faça voar, normalmente a tendência, isto já aconteceu dezenas de vezes, que o piloto tenha a tentar voltar para trás para aterrar.
E quando volta para trás, como não tem velocidade, entra em perda e cai e morre. Eu tive o sangue frio, eu não sei o que é que tive. Sei que consegui pôr o avião no solo e, como vos disse, o coração não aumentou uma batida, zero. A única coisa que pensei quando cheguei ao chão é: já fiz a asneira, só pode ter sido a asneira minha, vou chumbar e lá se vai o meu curso de piloto. Portanto, aí é que começa a minha ansiedade, tem a ver com isso. Passou rapidamente, porque entretanto veio uma brigada de mecânicos lá da escola, abriram o capô, encontraram um cabo partido, portanto, aí fiquei aliviado. Só passado para aí uma hora de estar no chão, é que os joelhos começaram a bater um no outro. A descarga da adrenalina, o medo, não vamos chamar outra coisa, o medo começa a manifestar-se. E aí os mais velhos, principalmente os instrutores mais velhos, vieram-me dizer: epá, vai pedir ao diretor da escola para dar um avião e vai voar já a seguir, porque se ficas a pensar nisso 2 ou 3 dias tu nunca mais voas. E isto é standard, aconteceu dezenas de vezes em todo lado, em todo o mundo. Depois de um susto, se a pessoa não se vai curar logo a seguir numa situação semelhante, pode ficar com o trauma para o resto da vida. Eu conheço alguns casos, até aqui na Força Aérea, de indivíduos que passaram por situações difíceis e que depois não a curaram logo a seguir e depois já não conseguiram entrar no avião. O que é que eu quero sublinhar? Nas situações difíceis é bom, e eu penso que tenho a felicidade de ter esse controle. A parte emocional quase não funciona, ou seja, o coração não aumenta uma batida. Mas tive outras situações que eu não vos vou contar, que aconteceram e que também lidei com elas com toda a tranquilidade, mas uma hora depois eu não conseguia controlar os joelhos a baterem uns contra os outros, ou seja, o medo, a adrenalina, mas foi sempre o medo. Todos nós temos medo, vocês não acreditem em ninguém que venha dizer eu não tenho medo de nada, porque isso é mentira. Todos nós temos medo. Manifesta-se depois. Eu cheguei a conversar com isso com o psiquiatra lá da TAP e ele dizia-me: sim, pá, ainda bem que é assim, porque é assim que se espera que seja. Portanto, o medo manifesta-se depois, normalmente depois da situação resolvida. Quando o perigo existe, nós não temos sequer tempo para pensar no medo. Vamos arranjar a forma a resolver o problema o mais depressa possível, depois então pensamos no medo. Quanto ao resto, são coisas vulgares que aconteceram. Algumas até divertidas. Olha, eu conto uma divertida, pronto, que também está num dos livros. Uma vez ia a sair do Porto, Luxemburgo, um avião cheio de imigrantes. E logo a seguir à descolagem, o trem de aterragem não subiu. E como vocês imaginam, não se pode voar com o avião com o trem de aterragem de fora, porque ele não sobe, tem um arrasto, um drag gigantesco, consome uma brutalidade. Portanto, temos que voltar para trás. Tentamos os sistemas alternativos possíveis, nada funcionava. Então eu pedi ao controle para voltar para trás, para o Porto. E no discurso que fiz aos passageiros a dizer o que é que se passava, até brinquei com a situação. Passageiros, passa-se isto assim, o trem não quer subir, vamos voltar para trás para reparar a avaria, não se preocupem, isto não tem problema nenhum, até nos facilita a vida, porque já não temos que descer o trem porque ele já está em baixo, portanto isto até é mais fácil. Ao contrário era bem pior, não é? E maior calma na cabine de passageiros, só que neste tipo de situações é obrigatório, cada vez que um avião aterra com qualquer espécie de limitação, é obrigatório o aeroporto acionar os sistemas de emergência. Portanto, eles puseram lá os carros de bombeiros para ali fora, espalhados ao longo da pista. E só quando nós aterramos e que os passageiros começam a ver os carros dos bombeiros tinoni, a correrem ao longo do avião, é que pensaram, aqui qualquer coisa grave, o comandante mentiu-nos, não é? Então aí houve uns fanicos, houve 2 ou 3 pessoas que desmaiaram, houve alguns problemas. Os passageiros foram desembarcados, o avião foi reparado, isto demorou umas 4 horas, pá, e depois foram chamados novamente para bordo, para finalmente irmos então para Luxemburgo. Então, na contagem dos passageiros, na altura contavam-se as cabeças, vieram-me dizer que faltava um passageiro. Havia um passageiro que tinha faltado ao embarque. Então lá foram à procura, então era uma senhora
que teve a gentileza de me mandar um bilhete a dizer que não ia. Então dizia qualquer coisa deste género: Sr. Comandante, muito obrigado por nos ter salvo a vida. Claro que eu não salvei vida nenhuma, aqui é um exagero, mas para o céu nem com a Nossa Senhora vou, quanto mais consigo. Vou de autocarro. Então a senhora foi de autocarro para o Luxemburgo, porque não queria ir para o céu comigo, nem com a Nossa Senhora, quanto mais comigo. Pronto, isto lá está uma história que acaba por ser divertida, é uma anedota real, e que tem a ver com uma avaria trivial que acontece, que não tem consequências de maior, mas tive algumas bastante mais sérias. Agora dá para perceber, até pelas histórias que contou e que partilha, que não são poucas estas contos que tem no ar. Qual é que ela considera, aliás, a sua melhor história e que merece ser contada assim em primeiro lugar? A história mais divertida, que eu já contei 500 vezes, é a história do pirata, do sequestro, porque tem tantas envolventes, além do sequestro, a relação, a síndrome de Estocolmo, a relação que já no avião se estabeleceu entre nós os dois, uma relação quase fraterna, está explicada nos livros de psicologia, este tipo de relação que se estabelece entre sequestrador e sequestrado, o trabalho que deu, as mentiras que eu inventei, porque eu acabei por declarar à polícia que a arma não estava carregada, quando na realidade estava. Isso fez parte do acordo que fiz com ele. Portanto, isto é uma história longa, e é uma história que eu acho que só podia ter acontecido em Portugal. Nós somos pessoas realmente especiais, muito diferentes da maioria. A ideia de terror não faz parte bem da nossa história. Eu lembro o caso que aconteceu há 2 semanas com aquele vosso colega que se constou aqui em Lisboa, que ia matar não sei quantas pessoas. Coitado do rapaz, não tinha nada a ver com aquilo, mas já se falava num gesto de terrorismo, que iam matar dezenas de pessoas. Não, era um rapaz doente, com problemas, e não ia matar ninguém, coisa nenhuma. Portanto, isso não faz parte do nosso ADN português, essas coisas, ainda não temos isso. E esse sequestro é também um bocado dessa história. Foi um sequestrador porreiro que deu com um piloto porreiro e pronto, juntaram-se e verteram umas lágrimas. E eu, na altura, quando contava isso no estrangeiro aos meus colegas de outras companhias, eles não queriam acreditar. Eles diziam: isso não é possível, isso nos nossos países não se resolvia assim, mas nós somos assim, nós somos esta. E agora, isso foi uma coisa que me marcou muito, portanto, pela singularidade da história, uma história muito, muito especial, e ainda por cima uma história que acabou bem. E só para vos dizer que acabou tão bem, agora no último Natal, o Piratinha, que entretanto foi muito bem sucedido profissionalmente ao longo destes anos, e eu orgulho-me disso, de ter contribuído para que ele não fosse tratado como um criminoso, que as coisas se tenham resolvido, que ele tenha tido uma segunda oportunidade na vida, que teve e que soube aproveitar. Ele agora tem a concessão da publicidade nas caixas de multibanco. Agora, quando vocês forem ao multibanco, vão se lembrar disso. E no último Natal, por iniciativa dele, promoveu este meu último livro sobre Carlos Black. Pela primeira vez um livro foi promovido nas caixas de multibanco, é uma coisa extraordinária. Por ideia dele, por sugestão dele, não paguei um cêntimo. Pronto, é uma forma dele manifestar a sua gratidão pela forma que uma coisa correu. Obviamente ele não gosta de falar desta história, até porque hoje é uma pessoa muito respeitada no mundo dos negócios, não gosta que lhe lembrem isso, mas a relação comigo manteve-se sempre, de vez em quando, lá no telefone, quer saber da família, dos filhos. É a mesma coisa, eu da família dele, dos filhos e assim. Mantivemos esta relação, não muito próxima, mas uma relação muito cordial e muito, muito curiosa. E ele apareceu, quando eu lancei o Aviador, onde conta esta história, ele apareceu no lançamento. Dar-me um abraço. A sala pensou que estava a assistir a uma telenovela mexicana de 5ª categoria, porque de repente fala-se no sequestro e aparece o sequestrador, uma sala cheia de gente. Aparece: olha, está ali aquele, anda cá, dá um abraço. E pronto, demos um abraço, uma coisa assim. Bem, só em Portugal. Isto não acontece em mais parte nenhuma do mundo. Nós somos assim, e ainda bem que somos. O nosso Realmente, e está à vista
Que a segunda oportunidade sim. valeu a pena, não é? Sim. Ela- Se isto tivesse sido maltratado, e estamos a falar de uma época, isto aconteceu em 80, se não estou em erro, em que havia muitos sequestros para a Líbia, para Cuba, e sequestros que acabavam muito mal. Os aviões eram arrebentados com mísseis, com granadas e não sei o quê. Portanto, isto na altura ainda levantou durante umas horas, enquanto não sabia exatamente. A minha mulher foi vítima disso, eu já era casado. Os telefonemas que chegavam lá a casa, as suspeitas eram terríveis, eram grupos armados, terroristas, não sei o quê, não eram. Era um português meio maluco. Teve um fight e pronto, fez um disparate, roubou a pistola ao pai. O pai era motorista de táxi, tinha uma arma de defesa, roubou a pistola ao pai e resolveu sequestrar um avião. Nunca tinha entrado num avião e resolveu fazer isto. Também foi devido a esse amateurismo que foi possível resolver a situação desta forma também, e da minha paciência. Eu era copiloto desse voo, eu não era o comandante, eu era o copiloto desse voo, mas o comandante percebeu muitíssimo bem, que quando se estabeleceu essa corrente, é tal síndrome de Estocolmo, vocês, se tiverem oportunidade, leiam sobre isso. O sequestrador escolhe sempre um interlocutor, e é com aquele que ele quer comunicar, e é aquele que ele quer que o salve, que o tire daquele sarilho. E o sequestrado, que sou eu, também quer que o sequestrador o salve e o deixe em paz. Portanto, essa relação estabelece-se, e o comandante de voo delegou essa parte em mim, e eu estou-lhe muito grato por isso também, porque realmente essa relação era óbvia, né? Existia, e penso que foi isso que permitiu que a coisa se resolvesse da forma que resolveu, o que se explica também pela relação que se manteve ao longo destes anos todos, ou seja, houve ali uma empatia especial, mas ao fim e ao cabo isto tem a ver com a nossa própria natureza, com aquilo que eu vos disse há pouco. Nós, por vezes, não somos violentos, de uma forma geral, não somos violentos. Temos muita conversa, chamamos nomes e não sei o quê, mas no momento de matar, há algumas exceções, mas de uma forma geral não. Somos gente pacífica, gente boa, e tenho muito orgulho nisso, em pertencer a este povo, gosto deste género. Que os nossos vizinhos do lado já não são bem assim. Aliás, quando foi do sequestro, um dos problemas que eu tive, que nós tivemos, não era tanto o sequestrador, mas eram as brigadas especiais espanholas que cercaram o avião, quando nós estávamos em Madrid, em que eu dizia, se estes tipos tentam invadir o avião, vai ser uma tragédia, né? Fartei-me de pedir ao nosso embaixador, que estava na torre de controle, a negociar, e que eu dizia, Sr. Embaixador, pelo amor de Deus, segure-me esses tipos, os espanhóis eles entram por aqui dentro e matam uma quantidade de gente. Nós vamos resolver isto. Pode demorar 1 hora, 2 horas, demorou 6. O tempo que quiser, mas isto vai-se resolver. Agora, seguro lá esses tipos, porque eles não, ainda por cima as forças especiais, né? Eles não brincam em serviço. Pronto, lá se resolveu, mas era realmente a única. De quem eu tive medo realmente foi dos espanhóis. E os espanhóis têm uma tradição, espero que eles não nos estejam a ouvir, mas isto é uma tradição sanguinária, né? Mataram só os bilhões durante a Guerra Civil e ainda agora, com alguma facilidade, são muito mais violentos do que nós. É uma coisa quase histórica, até no período de conquista, a América Central, a América do Sul, tem uma tradição de extermínio, não só. Nós quase que nos difundíamos, eles eram mais agressivos. Bom, nós aí também não podemos falar muito em termos de... Mas acho que era um bocadinho diferente. Nós éramos agressivos, mas acho que não éramos tanto quanto eles, porque se formos ver no Brasil, tínhamos mais uma tradição quase de difusão do que propriamente de extermínio. Sim, sem dúvida. Não, e os resultados estão à vista. Nós fizemos um país inteiro, e eles desdobraram-se em, não sei quantos são, mas uma dúzia de países, não conseguiam controlar aquilo tudo. Muito bem, meus amigos. Mais perguntas? Exato, agora em jeito de conclusão, e com alguma pena minha tenho que admitir, gostava de lhe perguntar, se não fosse piloto, o que seria? Músico. Já se perguntou sobre isso? Muitas vezes. Eu gosto muito de música. Como eu vos disse, no princípio tocava numa banda de rock and roll, e
tocava mal, não tinha conhecimentos musicais, não tinha formação, mas na altura toda a gente tocava mal, de maneira que não fazia grande diferença. Pura e simplesmente não havia educação musical em Portugal. Mas já. E eu sou músico-dependente, eu gosto muito de música, o que não quer dizer que tenha um talento para ser músico. Há uma diferença grande entre aquilo que a gente gostaria de ser e aquilo que a gente pode ser, né? Mas acho que sim, eu vos disse, gosto muito de música, vou muito a concertos, vou evoluindo. Eu gosto muito de jazz, gosto muito de música clássica, agora já não estou tanto no rock and roll, já, com a idade as coisas vão mudando, mas acho que sim, acho que gostaria de ter tido uma profissão nas artes. Provavelmente não teria, quase certeza, não teria a qualidade de vida que tive e que tenho enquanto piloto. Vamos a falar na parte material, mas a vida não é feita só de material, de dinheiro, não é? Há outros prazeres, há outras coisas que nos enchem a alma, e eu acho que a música me teria dado essa parte. Se eu tivesse talento suficiente, nunca tirei isso limpo, mas acho que sim, teria. Era por aí que eu tinha. Ou então a escrita. Eu sempre gostei muito de escrever, desde criança que escrevo e que publico em jornais regionais ou nacionais. Também gosto muito da escrita. E aliás está à vista esse talento, não é? Não, mas é verdade. O talento, enfim. Mas o prazer que isto me dá, que me tem dado estes livros que eu fiz e que vou continuar a fazer, e o que rodeia estes livros. Vocês são uma das provas, que se não fossem os livros a gente não se conhecia, eu nunca tinha ido à UBI. Portanto, os convites que eu tenho que me dão tenho o maior prazer em estar aqui a conversar convosco, o gozo que isto me dá, que isto me diverte, as entrevistas, as palestras, tudo isto que gira à volta dos livros, preenche-me a vida bastante mais até do que no tempo em que eu estava a voar. Quer dizer, continuo ligado aos aviões, porque isto continua tudo relacionado. Faço uma coisa que gosto muito, continuo dentro do meu mundo, que é dentro do mundo da aviação, e tenho a sorte abençoada de ter pessoas que gostam de me ouvir ou que me querem ouvir, que é o vosso caso, que enquanto isto continuar, encantado, fico encantado, continuo encantado com a vida e com os aviões. Claro que sim, claro que sim. Espero que continue com o bom trabalho, digo-lhe já. Muito obrigado. Olha, e a vocês eu quero desejar, para já agradecer o convite para esta palestra, e desejar-vos a melhor sorte do mundo nas vossas carreiras. Sei que a vão ter. Vocês pertencem a um grupo de elite, sem sombra de dúvida. Vocês pertencem a um grupo de elite. Não estou a dar graça. Eu sei perfeitamente que é. Eu conheço a vossa profissão. Vocês pertencem a um grupo de elite. Não é brincadeira. Maior respeito e maior admiração por vocês. Felicidades e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigada. Pronto, é com muita pena que fechamos assim este episódio. Muito obrigada ao comandante por despender do seu tempo para colaborar connosco e ter este excelente tempo de conversa. E obrigada também a todos os ouvintes por estarem aqui connosco. Até ao próximo episódio. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Um grande abraço para vocês e para todos. Boa sorte para todos. Obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigada, o prazer é nosso.